queridos, boa noite. Eu gostaria de louvar a Deus por esse momento que nós teremos aqui a oportunidade de juntos cultuarmos a Deus, louvarmos a Deus. É verdade que de uma maneira diferente, sempre acostumados a estarmos juntos lá no salão, no templo da IBJA, contudo hoje de uma forma diferente, mas não menos importante. O que realmente é significativo é que o nosso Deus está presente, e se Ele está presente, que é o objeto da nossa adoração, que é o objeto realmente daquilo que o nosso coração merece reconhecer, então é o que vale. Então gostaria de louvar a Deus pela tua presença, pedir que você realmente acompanhe esse tempo, que você louve a Deus nesse tempo e que juntos aqui possamos adorá-lo. Eu queria, na verdade, iniciar com duas palavras. A primeira palavra é até mesmo sobre esse momento no qual nós estamos vivendo, os últimos dias, das últimas semanas, nós temos recebido cada vez mais notícias do avanço da pandemia, o quanto que o coronavírus ele tem avançado, ele tem aumentado, e isso tem levado cada vez mais uma maior preocupação. Então, novos decretos têm sido lançados e nós, como servos do Senhor, como cidadãos, nós precisamos entender e precisamos também respeitar cada um desses decretos e não fazer nada além daquilo que vá desonrar o nome de Deus ou dar um mau testemunho ou até mesmo colocar a nossa vida em risco. Então, minha primeira palavra é que temos muitas pessoas que estão hoje lutando por nós, estão trabalhando, Eu tiro, por exemplo, aqueles que estão pesquisando, aqueles que estão em busca de solução, a solução para tentar encontrar uma vacina, tentar encontrar os remédios que realmente funcionem, tragam um conforto maior, diminua o avanço desse vírus. Então, as pessoas das pesquisas, temos os médicos, aqueles que estão recebendo as pessoas infectadas, as pessoas que foram contagiadas pelo vírus, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas de uma forma geral da área da saúde. Então, essas pessoas da área da saúde têm lutado bravamente. Nós queremos aqui, como igreja, estar louvando a Deus por essas pessoas. Muitos são irmãos nossos em Cristo que estão ali lutando bravamente para que vidas sejam então cada vez mais preservadas, e sejam então tratadas diante dessa pandemia na qual estamos vivendo. Então, não somente pessoas da área da saúde, mas também diversas pessoas que têm de alguma forma, alguma ligação, alguma responsabilidade e não podem de maneira alguma se ausentar e até mesmo ficar em isolamento. Tem que trabalhar em cima disso. Então eu gostaria, nesse primeiro momento, de desafiá-los, de encorajá-los a orarmos por essas pessoas, ok? Minha primeira palavra é essa, uma oração por aqueles que estão envolvidos nesse trabalho. Muito bem, além das pessoas envolvidas nesse trabalho, também pedir a Deus que Deus nos dê aí ajuda dos céus, com sabedoria a essas pessoas, para que essa pandemia ela tenha um tempo mais curto possível, e que Ele possa estar trazendo a cura necessária, possa estar trazendo alento às famílias, e que pessoas de fato comecem a serem abastecidas com a medicação correta e se sentirem cada vez melhores diante desses riscos que nós estamos tendo. Então, orar por as pessoas, orar por aqueles que estão em quarentena, estão isolados. É um tempo realmente em que as pessoas carecem de oração, carecem de compreender que mesmo isoladas, mesmo em quarentena, elas podem confiar num Deus presente.
Então, eu gostaria de convidá-los nesse momento a orarmos. Gostaria que nós tirássemos um tempo de oração juntos aqui. Eu vou dar esse tempo para você aí na sua casa, junto com a sua família, ou sozinho, se você estiver, ou com quem você estiver, ou aonde você estiver, mas que você separe esse tempo para a oração, tá? Logo após aí 1 minuto, eu estarei orando e dando continuidade aqui ao tempo que nós estamos tendo. Então vamos orar nesse momento. Oração dos teus filhos, o Senhor ouviu, Deus, a oração de cada um agora espalhado, distribuído em suas casas. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por cada oração que foi feita nesse momento. As orações, ó Deus, em prol de pessoas queridas, pessoas esforçadas. Queremos de fato reforçar o pedido de oração pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, por todos aqueles, ó Deus, que têm trabalhado com as pesquisas, todos ligados à área da saúde. Também, ó Deus, reforço o que já foi pedido ao Senhor pelos meus queridos irmãos, em prol daquelas pessoas que foram contagiadas pelo vírus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que eles sejam também alcançados pelo seu grande amor. Ó Deus, que o Senhor também transforme o momento em que muitas pessoas estão em solidão, estão em quarentena, ó Pai. O Senhor transforme através da sua presença, que eles se sintam cada vez mais amados pelo Senhor, sabendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus onipresente. Continue, ó Deus, agindo, ó Pai, pois sabemos que nada foge do seu alcance, nada encontra o Senhor e pega o Senhor de surpresa. Então queremos te louvar e te agradecer e pedir a tua intervenção. E assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, após essa oração, a segunda palavra, nós estamos aqui nesse culto virtual, nós estamos com as atividades, elas interrompidas, as atividades presenciais. Contudo, gostaria de compartilhar com vocês que as demandas, os processos, eles continuam em funcionamento. Então, nós temos alguns compromissos como igreja, alguns compromissos realmente como corpo de Cristo em andamento, e eu gostaria de encorajá-los a manterem-se fiéis aos seus dízimos, às suas ofertas, a tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, para que a obra do Senhor avance através dos recursos, das bênçãos que tem vindo também das suas mãos, né? Aquilo que o Senhor tem te abençoado, para que você possa também abençoar o trabalho do reino, ok? Vai estar aqui disponível para você o valor, o número, perdão, da conta, os dados bancários. Você pode anotar isso e fazer aí uma oferta, ou seu dízimo através das doações bancárias. Se você tiver alguma dificuldade, estamos à disposição. Você pode procurar diretamente o pastor Daniel, né? Pode utilizar ali o contato dele via WhatsApp, está à disposição para tirar qualquer dúvida, e assim nós vamos avançar com aqueles compromissos que nós já temos. Os irmãos sabem que estamos agora prestes a inaugurar o CAC, né, que é o nosso Centro de Apoio Comunitário Cristão. Estamos com muitos avanços na obra missionária, e esses compromissos, eles não podem parar. Precisamos continuar firmes naquilo que o Senhor tem colocado a gente. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e que você possa continuar, como sempre, abençoando aí todos os esforços que estão sendo feitos e colocados diante de nós. Muito bem, agora eu queria pedir para você abrir ou acessar a sua Bíblia no Novo Testamento, em Atos
Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu lerei apenas os versículos 9 e 10, mas farei aqui um comentário de uma forma geral da primeira parte, digamos assim, desse capítulo 16. O capítulo 16 é considerado um dos capítulos mais emblemáticos de Atos, onde acontecem aqui coisas maravilhosas, ou seja, é considerado aquele capítulo que tem muito a nos ensinar. Então aprendemos muito com esse capítulo, com as lições que Paulo e Silas nos ensinam através das ações do Espírito Santo. Só que hoje nós vamos ler algo que Paulo e Silas eles aprenderam de uma forma um tanto que muito forte com a presença do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 16, versículo 9 e versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Está aqui diante de nós algo que nos traz muitos ensinamentos. Na verdade, o que eu queria trabalhar e pensar com os irmãos hoje é sobre o que eu diria um dos maiores desejos de todo cidadão cristão, que é você viver dentro do centro da vontade de Deus. Todos querem viver dentro do centro da vontade de Deus. Mas aí vem a seguinte pergunta: como isso é possível? Como eu consigo viver? O que está envolvido em viver no centro da vontade de Deus? Primeiro eu preciso entender o que é vontade de Deus. Vontade de Deus é a vontade onde o centro de tudo que acontece vem de Deus. Lógico que aqui está Deus como o cabeça, como aquele que tem a vontade pré-estabelecida, e eu como instrumento para que as coisas aconteçam através da minha vida. Então, quando nós olhamos para Paulo e Silas, não vemos nada diferente disso. Dois homens dedicados a Deus e que sabiam que eles queriam viver de fato o centro da vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para o começo do capítulo 16, até mesmo, melhor dizendo, para os dois últimos versículos do capítulo 15, nós estamos vendo aqui que Paulo e Silas, tendo sido escolhidos, eles saíram em uma missão. Eles saíram numa viagem. E essa missão foi uma missão direcionada pelo próprio Deus. Ou seja, não existe nada melhor do que você poder viver algo que realmente está no centro da vontade de Deus. Deus direcionando você para fazer alguma coisa, Deus direcionando você para desenvolver algo que Ele sabe que você tem todo o potencial para fazer. E é interessante isso, porque quando você vive o centro da vontade de Deus, você se torna uma pessoa muito mais segura de si, porque você está dependendo de Deus, e você é uma pessoa menos frustrada, ou seja, você sofre menos frustrações, porque você começa a entender que se alguma coisa não está dando certo na sua vida, você entende que é porque Deus está no controle. E se Ele está no controle, uma paz reina no seu coração para que você entenda exatamente que Ele está direcionando você para alguma coisa. Então nós temos hoje, por exemplo, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, muitos irmãos em Cristo em alguns lugares. Temos irmãos em Cristo na China, temos irmãos em Cristo na Itália, temos irmãos em Cristo na França, na Espanha,
em muitos outros países que estão vivendo situações adversas. Mas irmãos em Cristo que entendem que eles estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, eles terão paz, segurança de Deus suficiente para poder ser instrumentos de Deus para que outros corações sejam alcançados. E nós temos visto isso. Algumas coisas que têm circulado, como por exemplo, muitas ações de carinho, muitas ações de ajuda, muitas ações que demonstram o amor ao próximo. Ou seja, mesmo em tempo de crise, pessoas demonstrando amor ao próximo. São pessoas que estão conscientes da vontade de Deus. Estão vivendo isso como sendo um presente de Deus para a vida deles. E aí é interessante porque nesse texto, Paulo e Silas, eles saem para fazer uma missão. Essa missão, irmãos, que nós chamamos aqui de segunda viagem missionária, ela foi para percorrer um continente. Esse continente era o continente da Ásia, ou seja, foram para visitar igrejas que já haviam sido plantadas na primeira viagem missionária, por Paulo e Barnabé, e foram também com o propósito de espalhar o evangelho por outras cidades ali na região da Ásia. Ou seja, eles foram com propósitos estabelecidos. O que eu acho interessante aqui é que viver buscando o centro da vontade de Deus requer isso, disponibilidade e dedicação. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles se colocaram disponíveis para essa viagem e se colocaram à disposição de Deus para cumprir aquilo que Deus havia proposto para eles fazerem. Porque não era uma viagem fácil, não era uma viagem como hoje, que você tem uma facilidade de transporte, era uma viagem complexa. E eles saíram para fazer essas viagens. O texto, desde lá do versículo 1, se você acompanhar, mostra que eles chegaram a Derbe, chegaram a Listra, que eles ali até encontraram com Timóteo, tiveram ali o primeiro contato com esse jovem, que depois foi um homem grande, né, diante da obra de Deus. Mas eles continuaram em Icônio, continuaram viajando por cidades, mas quando chega no versículo 5, tem uma confirmação que é interessante. O versículo 5 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Para alguém que se coloca à disposição de Deus, para alguém que se coloca dedicado a Deus, ver resultados é fantástico. Você vê resultados positivos, você percebe que você está no caminho certo. Você sabe que você está conseguindo alcançar os objetivos que estão sendo propostos para você fazer. Então Paulo e Silas, ao olhar para esse quadro, no coração deles vinha paz, vinha certeza de que eles estavam fazendo certo, que era pregar o evangelho, que era fortalecer a comunhão daqueles irmãos que já haviam sido evangelizados numa viagem anterior. Eles estavam convictos de que o que eles estavam fazendo estava certo. E é como eu disse no começo, se você tem convicção de que você está fazendo algo certo, você tem menos frustrações na sua vida. E agora, Paulo e Silas começam a entender que essas frustrações são cada vez menores, porque eles estão fazendo algo que aqui no versículo 5 está dizendo o seguinte: está dando certo. O resultado é positivo. Só que chega o versículo 6 e acontece algo. No versículo 6 acontece algo. E passando pela Frígia, que é o nome de uma região, e pela província da Galácia, eles foram impedidos
de anunciar a palavra na Ásia. Só que eu pulei uma coisa aqui no texto. Porque você pode pensar o seguinte: eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia, então se levantou um inimigo feroz para atrapalhar a vida deles, se levantou um obstáculo, se levantou uma situação que vai proibir. E nem sempre é então a questão do inimigo ou até mesmo um obstáculo qualquer. No caso deles aqui nesse versículo, no versículo 6, quem estava impedindo deles avançarem para anunciar o evangelho numa região como a Ásia, um continente inteiro, foi o Espírito Santo de Deus. Poderia ter gerado muita frustração para Paulo, frustração para Silas, de pensarem: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso com a gente? Nós estamos aqui, nos colocamos à disposição, saímos da nossa casa, viemos para um lugar distante e Deus aqui está mudando tudo. Deus não está deixando a gente fazer algo. E esse é o motivo de muitas frustrações. Pessoas fazem planos, pessoas sonham, pessoas fazem projetos, pessoas se preparam, porque eles se prepararam para fazer alguma coisa, e aí as pessoas vão fazer esse planejamento, até entendendo um certo direcionamento de Deus, mas de repente, chega lá no momento, as coisas não acontecem da forma que deveria acontecer. E aí aqui, poderia ser uma frustração? Poderia, mas pensa, é só o começo, porque no versículo 7, olha o que aconteceu. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Ou seja, tudo bem, não vamos então para a Ásia, vamos continuar fazendo então agora aqui um retorno por outra região. E aí eles começam a buscar um novo direcionamento. E aí vem a seguinte frase do versículo: mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Ou seja, de novo, eles tinham um planejamento, eles tinham um objetivo, eles queriam viver dentro do centro da vontade de Deus, só que agora eles estavam sendo totalmente impelidos, melhor dizendo, estavam sendo impedidos, né, por alguém, e logo esse alguém é o Espírito Santo, que não estava deixando com que eles fizessem então aqui a continuação desse projeto missionário que estava no coração deles. Poderia frustrar qualquer pessoa, poderia deixar qualquer pessoa sem o entendimento, mas Deus tem uma maneira muito cuidadosa, muito cuidadosa. Talvez você passe por alguma situação que você esteja sendo impedido de alguma coisa. A gente está vivendo aí, muitos irmãos nossos estão sendo impedidos de alguma coisa, por causa de um vírus, por causa de muitas situações. E aí talvez não venha a resposta de Deus no momento certo. Mas olhando para esse texto, o versículo 9, que é o nosso versículo-chave aqui dessa noite, e o versículo 10, ele traz a resposta para eles. O versículo 9, por exemplo, ele traz uma resposta que talvez para muitos evidencia o quanto Deus quer o melhor para a gente, o quanto que na verdade Deus pensa em algo muito maior para a gente do que nós mesmos pensamos para nós mesmos. E aí o versículo 9 diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse versículo, quando eu li pela primeira vez, eu tive muita curiosidade, sou muito curioso, gosto muito de ser curioso, biblicamente falando. E aí a primeira coisa que eu fiz foi recorrer ao mapa bíblico, um mapa para entender a geografia daquela região. E aí eu consegui entender que naquela geografia, Paulo estava acampado na ponta da Ásia, pronto para voltar e circular pela Ásia. E lógico que depois que ele terminasse a viagem na Ásia, ele voltaria para casa. Mas essa visão, ela não está acontecendo em alguém na Ásia, está acontecendo na Macedônia, que faz parte do continente europeu.
Então é interessante que nesse momento aqui está se cumprindo algo lá de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse que nós seríamos testemunhas, né, dele, não somente em Jerusalém, mas em Samaria, Judéia e até os confins da terra. E aqui está se espalhando o evangelho até os confins da terra. E aí, nesse momento aqui, Deus está mostrando para Paulo e para Silas: gente, eu quero algo maior para vocês. Você já passou por isso? De pensar nisso? De que você queria fazer algo e Deus planejou algo muito maior para você? E que talvez no começo você não entendeu, veio uma certa frustração, veio uma certa tristeza, mas ele responde mostrando: eu tenho para você algo maior. É o que está em Jeremias. Eu bem sei, né, o que eu tenho, o que eu penso a vosso respeito. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. E aqui Deus mostra que ele queria de Paulo não somente que a viagem ficasse feita na região da Ásia, que o evangelho não ficasse restrito somente a uma região, mas que o evangelho avançasse cada vez mais. O evangelho, então, a partir do versículo 10, com essa atitude de Paulo, o versículo diz o seguinte: e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Está aqui um coração que entendeu o centro da vontade de Deus. Muitas vezes não se entende a vontade de Deus. Muitas vezes se ficam frustrados. Mas aqui ele entendeu que não era simplesmente a vontade deles que deveria prevalecer, ou até mesmo o planejamento deles que deveria prevalecer. Eles então saem daquele local, eles atravessam para a Europa, eles começam ali a pregar e anunciar e a espalhar o evangelho, dando sequência ao que nós chamamos de Missio Dei, que é a missão de Deus. Ou seja, eles estão fazendo aqui o plano missionário de Deus. Eles estão dentro do centro da vontade de Deus. Como Abraão esteve no centro da vontade de Deus, como Jacó esteve, como todos aqueles que se colocaram dentro da linhagem de Judá até Jesus estiveram. Agora Paulo e Silas estão também dentro do centro da vontade de Deus para que muita coisa aconteça. E eles estão vivendo algo agora maravilhoso, levando o evangelho para uma nova região. O evangelho, ele então chega a regiões que eles mesmos nem sonhavam em fazer. Não era planejamento de Paulo, não era planejamento de Silas, tá ok? Mas eles foram até lá. E nós podemos aprender 3 coisas com isso. Viver no centro da vontade de Deus, primeiramente, requer disponibilidade e disposição. Não só me coloco disponível, mas eu preciso ser, não só me coloco nessa disponibilidade, mas eu preciso ter disposição para isso e ser dedicado a isso, ok? Mas também requer uma outra coisa, sensibilidade. Por quê? Eles poderiam não ter entendido Deus. Eles poderiam ter dito: foi apenas uma voz, mas eu tenho dúvida dessa voz, eu vou continuar aqui na Ásia. Mas não, a sensibilidade fez com que eles entendessem que eles precisavam atravessar o continente e avançar o evangelho até outra região. Por último, a satisfação. Eles fizeram isso de bom grado. Eles fizeram isso porque estava no coração deles viver o centro da vontade de Deus. Foi fácil? Não foi fácil. Se você continuar lendo depois Atos capítulo 16, aqui você vai ler aquela famosa história em que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, apanharam bastante, mas em nenhum momento eles deixaram
a frustração entrar no coração deles. Eles entenderam que eles estavam ali porque ali era projeto de Deus para a vida deles. Eu termino essa mensagem dizendo para você que estar dentro do centro da vontade de Deus é a nossa receita contra a frustração. É a receita contra tudo aquilo que nos traz tristeza. Porque se eu sei que Deus está no comando, se eu sei que Deus está na direção, alguns sentimentos brotarão no meu coração. Um deles é a alegria, outro é a gratidão. Eles se sentiram gratos a Deus por Deus ter colocado eles dentro desse projeto maravilhoso que o Senhor estabeleceu para eles. Temos muito que agradecer a Deus pela vida desses irmãos. O Evangelho se expandiu pela Europa, eles foram ricamente utilizados. Muito grato a Deus pela vida de Paulo, muito grato a Deus pela vida do Silas. Eu queria, queridos, expandir isso para você, expandir isso para a sua vida, para que a partir de hoje nós possamos compreender realmente a alegria de estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus significa que nem sempre as coisas serão fáceis, nem sempre as coisas serão tão sem dores como foi para eles, mas serão coisas, serão momentos que eles terão a certeza da presença real de Deus na vida deles. Coisas difíceis poderão ser vividas, mas nenhuma delas substituirão ou serão maiores do que a alegria e a gratidão de ter Deus no coração e Deus fazendo a vontade dele em nós, ou seja, nossa vida sendo a vontade de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Talvez você que esteja nos ouvindo nunca parou para pensar sobre isso. Talvez você nunca parou para pensar que sua vida ela é muito valiosa para Deus e que você pode mais diante de Deus, que você pode ser usado diante de Deus de uma forma extraordinária. Talvez você que esteja nos ouvindo pensa que já foi até muito usado por Deus. Deus já me usou bastante, eu já me coloquei muito no centro da vontade de Deus e hoje, tá bom por hoje. E na verdade, pode ser que Deus ainda tenha muita coisa para te usar. Pode ser que você ainda seja ricamente e de uma forma extraordinária usado por Deus. Não existe limite, não existe prazo de validade. Enquanto você estiver nesse mundo, você pode ser usado ricamente por Deus. O nosso desejo é que você encontre paz no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e oramos.